Salve Maria! Aqui é o Católico News. Vamos contemplar mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e mergulhar nos seus ensinamentos e carisma. Fique comigo até o fim. Toma só o final de semana. Ele começa assim: eu tomo só final de semana. Depois o segundo passo: eu tomo todo final de semana. Terceiro passo: eu tomo o final de semana todo. Quarto passo: eu tomo a semana inteira. Quinto e último: eu já estou tomado por aquilo. Então é um processo. Você vai caminhando no vício, você vai caminhando nos erros, assim a virtude. E hoje a palavra é espetacular, porque nos dá como que Deus realiza o seu plano, o seu projeto, através de pessoas, e como nem tudo está claro para nós. Que Nossa Senhora espetacular é essa, que São Lucas teve coragem de mostrar. Gente, aqui você vê, esse é um dos textos que mostra que a Bíblia é autêntica. Se a Bíblia fosse um livro montado humanamente, essa é uma das passagens que ninguém ia deixar colocar. Como é que vai colocar uma passagem onde mostra, humanamente falando, uma irresponsabilidade tão grande de José e de Maria, que larga o rapazinho lá em Jerusalém, ele que era um bocozinho da Galileia, a Galileia onde Jesus vivia, era mais atrasado que o Biguá, muito mais. Aí leva lá em Jerusalém, larga ele lá. Foi dali que deu origem àquele filme Esqueceram de Mim. 1, 2, vai lá. Como é que se iam deixar botar um negócio desse? Maria esqueceu de Jesus? Vocês acham que se fosse um livro montado, ia mostrar isso? Não. Segunda coisa, iria mostrar dúvida no coração de Maria? Se o objetivo de Lucas, e Lucas, segundo a tradição, foi o primeiro artista que pintou Nossa Senhora, as imagens primitivas de Maria, da qual nós temos a mais próxima, seria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, segundo a tradição, foi pintada por São Lucas. Lucas, que era um artista, um escritor espetacular, um médico que conhecia a alma humana na sua profundidade, que pesquisou tanto tempo para escrever o que escreveu, que voltou lá nas origens de Jesus, que voltou nas origens de João Batista, que é o único que nos dá o anúncio do anjo, o diálogo maravilhoso, a visita de Maria a Isabel. Ele iria colocar uma Maria, primeiro lugar, que abandona o filho, segundo lugar, que não sabe, pois Jesus vira para ela: só não sabe que eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai. Olha que texto maravilhoso para alguns dos nossos irmãos separados, muito mais separados do que irmãos, afirmarem que Maria não é a mãe de Deus. Como é que pode uma mulher responsável dessa, que larga o seu filho? Se a Bíblia fosse montada, ninguém ia bolar isso. Isso seria um capítulo. Tira, não põe isso aí, não põe não. Fala que ouviu falar, que houve lá uma vez, isso aí é irrelevante. Só a verdade liberta. É para mostrar para nós que Maria, escolhida para ser mãe de Deus, escolheu ser discípula do seu filho. Que coisa espetacular. Pensa nessa frase que eu estou falando. Isso é o cerne do que nos ensina o catecismo da Igreja Católica. São João vai fazer a mesma coisa. Maria foi convidada para uma festa, ela é a protagonista. Aqui também. Seus pais iam todos os anos, está falando é dos pais. Jesus só entra depois, quando fez 12 anos, aí também de costume foi. Igualzinho São João nos conta no capítulo 2, Maria estava numa festa lá em Caná. Ela é a convidada, e ela está lá atenta às necessidades. Quando percebe que falta vinho, ela vai até Jesus. É o mesmo sentido. Aquela que foi escolhida para ser a mãe
do Filho de Deus, escolheu ser discípula do seu filho. Maria, mãe de Jesus, é a primeira discípula de Jesus, é a primeira seguidora. Por isso que nós podemos seguir um caminho de Maria. Quem segue na trilha de Maria não tem outro jeito, vai dar de encontro direto e imediato com Jesus. Ela é discípula, ela é seguidora de Jesus. Por isso que lá em Caná ela vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Mas essa Maria agora, que discípula, que vai atrás de Jesus, que descobre, primeiro, que coisa maravilhosa é a confiança que Maria e José têm. Leiam a mesma cena agora pelo lado da confiança. Um pai e uma mãe que educam o seu filho, que coloca valores, que cultiva virtudes no coração do seu filho, não fica desesperado o tempo todo trazendo ele numa cordinha, preso, ou evitando que ele faça amizade com fulano, ciclano e beltrano. Eles confiavam em Jesus. Eles não ficavam pensando bobagem na cabeça. O mundo ensina as mães, principalmente, só pensar o que não presta. Se o filho não chega, o que ela fica pensando? Ele deve ter parado aí num grupo de jovens, está rezando na igreja, na vigília. Minha Nossa Senhora, o que será que aconteceu? Será que foi em algum acidente? Liga para o hospital, na delegacia. Eu já falei para todo lado. Maria e José confiavam em Jesus. Ele devia estar na caravana com os moleques. O moleque vai correndo na frente, brincando. Maria e José tinham que vir ajudando aquela veiarada que vem mais devagar, e ele muito caridoso. Pessoa que vive na caridade. Vai lá e vê que foi na frente. Olha, está combinado, hein? Nós vamos nos encontrar lá na encruzilhada tal. Pronto. Quando chegou lá de tarde, como diz o mineiro, cadê? O francês fala, cadê? Onde está Lô? Descobriu que ele não estava. E aí o que fizeram? Voltaram para buscar. A aflição tomou conta do coração, claro. Sabiam que Jesus era um menino que estava aprendendo. Eles tinham responsabilidade sobre Jesus. Sabiam que Jesus era um menino que vivia num mundo rural, simples, pequenininho. E que Jerusalém já era uma grande cidade. Mas que coisa interessante. Quando chegaram em Jerusalém, 3 dias depois, onde eles foram procurar Jesus? Na delegacia? O que levou-os a procurar Jesus no templo? Quem ensina onde o seu filho ir, sabe aonde ele está. Ensina. Eles vão direto encontrá-lo. Não vão encontrar Jesus quem não buscar no templo. O pai e a mãe que não ensinar o filho a ir ao templo não vão encontrar com ele. E chegou lá, ele era um menino de 12 anos, que estava dando aula para os doutores, mas que logo em seguida desce e continua aprendendo com Maria e com José. Se você ler com muita honestidade esse evangelho de hoje, significa o seguinte: aquilo que Jesus estava ensinando para os doutores, ele aprendeu com o pai e com a mãe. Não é isso que diz o evangelho? Desceu com eles, lhes era submisso. Eu estou sobre você, você está sobre mim. E por isso ele crescia em idade, sabedoria e graça, físico, psíquico e espiritual. É o crescimento integral da pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, se a igreja hoje nos convida a imitarmos as virtudes da Sagrada Família, e as virtudes que nós temos que imitar hoje, é essa busca contínua, é ir até onde for possível para encontrar com Jesus, é saber que como pais, precisa educar o seu filho, e essa é a grande responsabilidade dos pais, e que como filhos, não interessa se você é o filho de Deus, como diz o evangelho, que tem uma missão muito bem definida, mas enquanto está menino, tem que obedecer o pai e a mãe, a virtude da obediência, do aprendizado, da família que se junta para resolver um problema. O que nós vemos hoje, mundo afora,
Hoje estamos colhendo os frutos de uma família educada pelo encardido. Por isso, de uma família encardida, que não questiona onde estão os problemas, que faz uma análise superficial das coisas, conforme os meios de comunicação apresentam, que não vamos à raiz do problema. Vou pegar um exemplo, azar de quem pensar diferente. Não tenho muita preocupação com isso, ainda mais que hoje eu estou com as costas largas. Tem Padre Zé Augusto aqui atrás, estou sossegado. Hoje eu estou tranquilo. Qualquer coisa, foi os dois que falaram. Nós dividimos. Pessoal, se você se sentiu inspirado por essas histórias, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva no canal. Até a próxima!